Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, cumprimentar a todos lá no Mato Grosso que acompanham essa sessão. E por falar em Mato Grosso, senadora Ana Amélia, eu gostaria de explanar um pouco aqui sobre a região do Araguaia. A região do Araguaia, ela é uma região muito linda. Ali já foram feitos, inclusive, vários filmes. Tem a Serra do Roncador, tem o Rio Araguaia. E é uma região onde a soja está chegando agora, mas é uma região muito carente de inúmeras benfeitorias por parte do poder público, principalmente infraestrutura. E há muitos anos que a população ali já se auto-apelidou de Vale dos Esquecidos. E era uma região que também depositava grande esperança que o governo do PT chegando iria resolver o problema, porque eles sempre fizeram esse discurso que a senadora Gleice fez aqui. O discurso de que vamos resolver tudo. O discurso de que o Estado pode tudo e de que toda solução está dentro do Estado e que fora do Estado nada existe. Mas o certo é que o que aconteceu é que esse Estado nada fez nos 13 anos que esteve no poder. E quando eu estou falando Estado, eu estou me referindo ao Partido dos Trabalhadores, porque quando eles estiveram no poder se comportaram como se fosse aquela história de o Estado sou eu. E conversando com diversas pessoas esses dias ali na região do Araguaia, eu vi a dificuldade. Eles precisam da BR-158, da BR-242, da BR-080. Mas acontece que esse partido, senadora Ana Amélia, ao longo do tempo eles foram aparelhando a academia, eles foram aparelhando órgãos como o IBAMA, órgãos como a FUNAI, e foram criando uma ideologia, foram criando uma mentalidade bem aos moldes do que foi colocado aqui pela senadora Gleice Hoffmann. De forma que foi travando o Brasil que nada anda, nada anda. Sabe por quê? Porque, se possível, eles querem que abram as cercas, ou seja, direito à propriedade zero, que não se faça nada de benfeitorias, nenhuma estrada, porque eles acham que vai agredir o meio ambiente. E não é assim. Nós somos todos a favor da proteção do meio ambiente, mas nós precisamos de estrada para nos locomover, precisamos de estrada para tirar os nossos produtos. Mas essa mentalidade foi sendo colocada dentro desses órgãos, uma mentalidade de gabinete, uma mentalidade de Globo Repórter, uma mentalidade totalmente virtual, uma mentalidade de uma realidade utópica, porque a realidade ela é o que é, não o que nós gostaríamos que fosse. Eu por exemplo, gostaria de ser, ter uma conta bancária bem diferente da que eu tenho, mas minha conta bancária, eu pego o extrato, a realidade é aquela que eu olho aqui, não é aquela que eu gostaria que fosse. Bem, o fato é que, só para dar um exemplo para o Brasil que está nos assistindo, a BR-242, por exemplo, anos de luta para a BR-242 ser liberada, travada pelo IBAMA. Recentemente, inclusive, pedi que demitam a presidente do IBAMA, porque ela assumiu com a incumbência de ajudar a destravar aquilo lá, e ela foi simplesmente cooptada pela mentalidade vigente dali. Bom, por que nós derrubamos esse governo? Para destravar. Falei, ministro Marum, demita essa mulher imediatamente, porque nós sofremos aqui justamente para tirar esse tipo de mentalidade, e ela foi cooptada. Bem, BR-158, tem uma rodovia que é reta, senadora Ana Amélia, reta. Após, diz que não pode ter a rodovia não pode passar ali porque a FUNAI não deixa. Aí resolveram fazer um contorno. A rodovia custava 250 milhões, agora passou a custar 800 milhões.
Sabe por quê? Porque a FUNAI não quer. Que FUNAI não quer, meu Deus do céu? Que história é essa? Aí nós temos Ilha do Bananal. E nós temos tantos outros exemplos. Nós temos uma rodovia no Pará, que ela atravanca toda a produção de Mato Grosso. Está agora lá, um monte de caminhão parado. Foi feito asfalto de um lado, asfalto do outro. E tem uma mixaria de asfalto que não foi feito, porque IBAMA e FUNAI travaram. Sabe quem pôs toda essa mentalidade? Esse governo progressista, moderno, que a senadora Gleisi Hoffmann acabou de definir aqui. Eles travaram o Brasil. E mais, vamos para dentro da academia. Dá uma olhada no que é a USP hoje. Entra dentro da USP hoje. A USP, você entrava dentro da USP, senadora Ana Amélia, dava gosto de ver. Aquela cidade universitária, aquele estádio lindo, aquela coisa maravilhosa. Você entra hoje dentro da USP e dá dó. A UNB, todos os nossos campos universitários, hoje você entra, dá pena. Você começa a ver pelas paredes. É essa mentalidade. É esse tipo de coisa que eles enfiaram dentro da nossa... A nossa academia virou realmente aquilo que o Gramsci dizia. Vamos destruir por dentro. Por dentro. Como se destrói uma sociedade? Acabe com os valores deles. É isso aí. Diz que agora estão fazendo uma exposição lá no Paraná para chocar. Para ter uma catarse do que a arte foi ofendida o ano passado. E aí diz que é a exposição do nu. Eu não tenho nada contra o nu. Por mim, pode virar do avesso e se vestir um no outro. Desde que não coloque criança no meio, que nem fizeram o ano passado. Nosso problema era que estava colocando criança no meio. Mas não. Fizeram todo esse negócio, trava os órgãos. A universidade não... Pega as nossas dissertações, senadora Ana Amélia. Vê quanto que nós produzimos de conhecimento. Conhecimento que vire alguma coisa. Geralmente as nossas dissertações na academia, e eu não tenho nada contra as bromélias, mas é para discutir a essência das bromélias. Nós temos o Vale do Silício lá, que está produzindo conhecimento a rodo. Numa patente de celular, num iPhone desses aí, tem 200 patentes criadas. O que é que nós estamos produzindo aqui? Pega nosso INPE, tenta liberar, assim, pega qualquer inventor desse e pergunta quanto você demorou para ter a liberação da sua patente? 10, 11 anos. Pois bem, se um telefone celular tem 200 produtos ali que demandou 200 patentes, e cada uma era 10 anos, então precisava de 2.000 anos para construir um celular, se fosse aqui no Brasil, com tecnologia nossa. Esse é o exemplo desse progresso que o povo... Por isso que nós temos todos os cidadãos da Venezuela saindo aos borbotões, mas com pressa, correndo de lá. Lá em Roraima está um caos social, porque os venezuelanos estão vindo tudo para cá, estão fugindo para a Colômbia. E até os militares que dão suporte àquele governo estão vindo procurar saúde na Venezuela. Mas o discurso que a senadora que me antecedeu agora há pouco aqui, que ela é presidente do Partido dos Trabalhadores, fez, é lindo, eu tenho que tirar o chapéu. Ela é competente. E dá para ver porque os livros que essas pessoas escrevem contam uma história tão bacana. E talvez daqui a uns anos, senadora Amélia, a história que vai ser contada vai ser a deles. Porque realmente eles, com todo respeito, eu gostaria que ela estivesse aqui, mas eles sabem mentir de uma forma perfeita. Contam história como se... Quem que não acompanhou aqui que era o governo há poucos dias, o governo deles? Era um caos total. 87% dos programas sociais foram cortados no último ano do governo da presidente Dilma. 87% dos programas sociais. E aí eu estou dizendo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Fiéis, todas essas coisas aí. E cortado, sabe por quê? Porque não tinha dinheiro. Esse desemprego, ela acabou de dizer aqui que esse desemprego agora é desse governo aqui. E como disse a senadora Ana Amélia, nós não estamos aqui na base do governo, não. Nós estamos aqui dizendo a realidade que é. Agora, temos que nos dobrar os números. A inflação caiu, os juros caíram, e nós estamos tentando levar o país até a próxima eleição.
E mais, quem colocou, eu não canso de me dizer, Temer é consequência constitucional e quem colocou o presidente Temer aí foram eles. Por 2 vezes eles chegaram para o país e disseram, esse é o melhor vice que temos. É um intelectual, é um homem centrado, e louvavam ele. Sabe por quê? Porque precisavam dos votos do PMDB, senão não tinham chegado ao poder. Agora, de repente, ele virou vampiro da Tuiuti. E essa Tuiuti é mais um desses puxadinhos. Fizeram uma gambiarra, tudo montado para ir para a avenida. Uma escola que não era nem para estar ali, porque o ano passado matou... Ontem eu vi lamento, senadora Ana Amélia, da filha da jornalista que foi morta por um carro alegórico dessa escola. Ela lamentando o absurdo dessa escola não ter sido rebaixada o ano passado, e esse ano vem com essa lacração. Morreu a jornalista o ano passado quando o carro perdeu o controle lá. Então esse apêndice do Partido dos Trabalhadores que foi fazer propaganda na rua, achou um jeito de aparecer na Globo, para fazer a propaganda do partido, é só mais um desses puxadinhos, como assim é o PSOL, como assim é o PCdoB, como todos esses puxadinhos do partido. E aí eu não estou culpando não, eles estão certos de fazer a sua política do jeito que quer, mas nós temos a obrigação de vir aqui contar o que fizeram com o país. E eu estou contando o que acontece no meu estado de Mato Grosso, contando por que as obras lá não saem. Por que a 242 não sai? Não sai porque o IBAMA está aparelhado. Não sai porque a FUNAI está aparelhada. Então, esses discursos aqui, de dizer, olha, vocês quando votaram, acabaram com o país, eu não me sinto nem um pouquinho responsável, senadora Ana Amélia. E compactuo com Vossa Excelência quando disse também não se sentir responsável por isso, por esse caos, porque nós não criamos esse caos. Nós, pelo contrário, salvamos o país de uma coisa bem pior que estava para acontecer. Porque nós estávamos caminhando para uma venezuelização e mais, nós estávamos caminhando para um estado de exceção, sim. Essa que é a grande verdade. Essa história que tentaram jogar hoje aqui, que estão querendo cercear movimentos sociais, não, os movimentos sociais toda a vida estiveram aí e tal. O que a gente combate aqui às vezes são quadrilhas. Quadrilhas que invadem, por exemplo, laboratórios, com cultivares e que quebram tudo. Quadrilhas que invadem propriedades, isso a gente combate sim. Agora, existem diferenças muito grandes entre movimentos sociais e quadrilhas. E nós precisamos fazer com que todos estejam debaixo do guarda-chuva da lei. O que acontece? Aqui foi se criando uma coisa, e a presidente do Partido dos Trabalhadores esteve aqui, e mais alguns, aos poucos eles foram se distanciando da obrigação de ter qualquer responsabilidade com o Estado legal, como se tivessem um salvo-conduto para não cumprir a lei. Eles foram politizando, começaram a politizar essa questão dos processos e foram gostando da coisa. Na discussão da reforma trabalhista, hoje a senadora Ana Amélia lembrou aqui, na discussão da reforma trabalhista, eles começaram a fazer uma confusão lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Enfrentaram o presidente, houve empurrão em senadores, empurrão nos policiais da casa, quebraram microfones e não aconteceu nada. Na outra sessão, eles subiram aqui, invadiram a mesa, tomaram de assalto a mesa, o presidente do Senado chegou para dirigir os trabalhos da sessão que ia fazer a reforma trabalhista, falou, não, você não vai fazer sessão aqui coisa nenhuma não. Agora, onde já se viu um senador chegar ali, tomar aquela mesa de assalto e falar, não vai fazer? Pois bem, comeram marmita ali, marmitex, parecia um acampamento do MST. Uma cena dantesca. E correu o mundo aquelas cenas. Coisa absurda. E para eles foi, sabe o quê? Não, um legítimo protesto político. Como se isso lhe desse um salvo-conduto para tudo.
É mais ou menos naquela linha do Marighella. Marighella chegava num banco e falava para as pessoas que estavam no banco: olha, isso aqui é um assalto institucional, isso aqui é uma cobrança de imposto para a revolução. E assaltava o banco e levava o dinheiro. Mas aquilo para ele não era um assalto, era uma espécie de Robin Hood. Então tudo bem, não era assalto. E eles se comportam assim na política. Vale tudo, vale tudo. Aos outros, não vale nada. Como bem lembrado pela senadora Ana Amélia, os fins justificam os meios. E aí talvez a gente agora consiga entender por que justificava pegar todos os fundos de recursos do país, do Postales, da Petrobras, todos. Tudo que pertencia aos protegidos, que eles diziam proteger os trabalhadores, mas tudo que era dos trabalhadores, pegaram. Foram aquele cavalheiro que se propuseram a proteger os bens dos trabalhadores contra terceiros e os tomou para si. Para quê? Para protegê-los. Então, esse foi o raciocínio, foi tudo que aconteceu. Mas parece que nada acontece com essa gente. Aí vem um julgamento, começou o julgamento do ex-presidente Lula. Bom, figura mítica no país, uma figura a ser respeitada, e todos nós respeitamos, mas aqui no país tem leis, e o processo foi decorrendo, e processo é assim, o processo ele é inerte, ele tem uma inércia, ele começa e vai caminhando, e ele teve legítima defesa, totalmente ampla defesa, com os melhores advogados desse país. Aliás, ele está com um dos melhores advogados, ele está com o ex-ministro Sepúlveda Pertence, que foi um ministro brilhante do STF. E o que acontece? Eles vão para a rua dizer que o ex-presidente não está tendo defesa, que estão tentando condenar o ex-presidente ao arrepio da lei. E continuam com essa cantilena. E cercam, e eles falam, as gravações mostraram, os senadores aqui dizendo: olha, vai para lá e que se o oficial de justiça chegar, tira na porrada. E nada acontece. É incrível como a lei não chega nessas pessoas. E aí continuam com a retórica, posando de santo, de santidade, e dizendo ainda que aqui nós cortamos recursos. Como você pode cortar o que não existe? Se nós fizermos aqui um controle, e se nós votamos aqui a chamada medida provisória que ela tanto falou aqui, a 95, antes 55, é porque simplesmente uma lei da natureza. Você não tira de onde não tem. Eu tenho uma mente muito cartesiana porque fiz o curso de matemática. Mas soma de zero vai dar sempre zero. Mas sempre tem um dogma na matemática. E esse ninguém consegue. Jamais se dividirás por zero. Você não tem como colocar 1 sobre 0. Não existe. Isso aí não existe na matemática. Sabe por quê? Porque você não tem como dividir nada para ninguém. Então, por que nós começamos e votamos isso aqui? Porque não tem como o Estado continuar sempre gastando mais. Não tem como gastar mais do que arrecada. Essa que é a grande questão. Aí vem agora dizer: bom, então se votaram, se a senadora Ana Amélia votou, ela cortou o recurso da segurança. Cortou como se não tinha? Essa que é a grande questão. Não tinha recurso. O que nós votamos foi aqui o seguinte, falou: o Estado daqui para frente não gasta mais do que arrecada. Essa é que é a grande sacada. Para quê? Para sinalizar para os mercados, para sinalizar para as pessoas, até porque as pessoas aí na rua não aguentam mais esse negócio. Como é que lá em casa eu tenho que gastar só o que eu ganho e aí fora o governo pode gastar o que tiver?
Bem, mas aí vem naquele raciocínio keynesiano de que o Estado tem que bombar a economia para... Tá, isso pode ser em alguns momentos funcionar, mas não pode ser eterno. Então, essas discussões eu tinha que fazer aqui, porque dizer que a crise foi implantada agora não é verdade. Essa história que a Paraíso da Tuiuti, engraçado que é Paraíso da Tuiuti, as iniciais dá certinho, né? PT. Mas aquele desfile lá, para mim, foi perda total. E, só fechando esse assunto, senadora Ana Amélia, eu diria o seguinte, a Petrobras, quando disser aqui sobre esses 10 bilhões que teve que pagar, quem conhece a justiça norte-americana, a Petrobras conseguiu sair disso aí de forma muito barata, porque a justiça norte-americana, geralmente, as condenações lá são estratosféricas, e esse acordo foi muito benéfico para o Brasil. Então, o fato da Petrobras ter conseguido fazer esse acordo, eu fiquei aliviado, porque eu achei que nós íamos perder a nossa empresa. Nossa, também aspas, né? A Petrobras, essa cantilena que eles falam aqui, Petrobras é dos fundos, das pessoas que têm ações, e parte aí, ela serve, eu vou explicar, gente, para que serve a Petrobras. Petrobras é nossa, é assim, quando dá prejuízo, o prejuízo é nosso. Quando dá lucro, é dos seus acionistas. Então, ela serve para isso. Senador, eu apenas a fazer uma parte nessa ponderação de Vossa Excelência. O site J, que é especializado nas questões jurídicas do setor do Poder Judiciário, escreveu uma matéria interessante, porque eu falei dos recursos públicos usados nos estádios de futebol. Financiamento, quando é feito por uma instituição pública, como Caixa Federal, ou Banco do Brasil, ou um banco estatal, é um financiamento público, porque o dinheiro do financiamento é público. A juíza Maria Isabel Pezzi Klein, da Terceira Vara Federal de Porto Alegre, condenou o Esporte Clube Corinthians Paulista e a construtora Norberto Odebrecht e o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, administração passada, e a empresa SPE, Arena Itaquera S.A., a devolverem 400 milhões de reais à Caixa Econômica Federal devido ao financiamento feito para a construção da Arena Corinthians, estádio que sediou a Copa do Mundo FIFA 2014 em São Paulo. A ação foi movida pelo advogado Antônio Pani Beiris em 2013, antes mesmo do Mundial. Segundo ele, o BNDES teria criado uma linha de crédito no valor total de 4,8 bilhões para a construtora e reforma de estádios da Copa de 2014. BNDES, dinheiro público, dinheiro público. Os repasses seriam realizados por meio do Banco do Brasil. 11 projetos teriam sido aprovados, com exceção do que envolvia a Arena Itaquera, já que faltariam garantias exigidas para o financiamento. Espetaram o dinheiro, a operação, no bolso do contribuinte, dos trabalhadores. Além disso, Beiris diz que nem o Corinthians, nem a construtora Norberto Odebrecht, tampouco a Sociedade de Propósito Específico, a SPE Arena Itaquera, teriam apresentado o estudo de viabilidade financeira do referido projeto, sequer garantias exigidas pelo BNDES. Então, veja só, isso, segundo a juíza, a questão é simples. Ela afirmou na sentença que futebol não é serviço público. Tampouco os jogos da Copa de 2014 estavam relacionados a qualquer política pública. Além disso, estádios de futebol de clubes privados não correspondem a obras públicas. Ao menos sob a égide da legislação administrativa brasileira, os financiamentos a partir das verbas públicas, visando as reformas e construções do futebol, jamais poderiam ter ocorrido pela claríssima falta de possibilidade jurídica para tanto no âmbito do regime jurídico administrativo. Palavra da juíza que julgou este caso. Palavra da juíza. E o presidente da Caixa Federal era o senhor Hereda, que era da administração passada. Isso basta. É uma decisão judicial, não é a senadora Ana Amélia que está falando sobre o que aconteceu de responsabilidade com a Copa do Mundo, com esses estádios que estão sucateados hoje, senador. O seu estado, Cuiabá,
O que está acontecendo lá com aqueles trens que foram criados e que não funcionam, que é o mato crescendo, é a prova disso, da irresponsabilidade. E para complementar o que Vossa Excelência está dizendo, eu falei, o bom do Lula é que ele deixou muitos vídeos, né, extremamente esclarecedores. Ontem eu assisti um vídeo dele no lançamento dessa obra, ele dizendo o seguinte: eu queria agradecer ao presidente Marcelo Odebrecht, porque ele começou essa obra aqui mesmo, antes do contrato estar assinado. 3 meses antes do contrato estar assinado, ele já começou a obra. E ele acabou entregando que o negócio foi começado sem documentos, sem nada. Então, deixou bem claro e complementa isso que Vossa Excelência acabou de colocar. Esse era o modelo e esse era o país que nós estávamos entregues. Eles se adonaram desse país. E não foi só aqui que esse modelo estava. Estava na Venezuela, estava na Argentina, estava no Equador. E todo esse pessoal estão respondendo. A Kirchner está respondendo. Lá no Equador, aquele rapaz também está respondendo, o Pedro Correa. Exatamente, no Peru. E eu não duvido que em breve esse rapaz aí também da Venezuela vá responder, porque não é possível que não vá. Então, mas fechando esse assunto, senadora Ana Amélia, eu gostaria de citar agora um caso e pedir providências urgentes ao secretário, porque eu não consigo falar com ele, então vou pedir aqui via TV Senado, ao secretário Luiz Soares. O hospital de Barra do Bugre está fechando. Ontem recebi telefonemas dos caciques da tribo Umutima, eles vão para cima da rodovia hoje e diz que não tem tempo para sair. Então, secretário, diz que tem uma promessa de fazer uns repasses, que, se possível, faça esses repasses para que o hospital de Barra do Bugres não feche e que essa situação possa ser resolvida. Então, o que a gente pede é o seguinte: Barra do Bugres, que é uma cidade histórica do estado de Mato Grosso, está pedindo socorro e eu apelo para a sua sensibilidade e creio que não vai ser bom para ninguém, até porque o governador Pedro Táxi, que é uma pessoa a qual eu admiro, vai disputar a eleição esse ano. Um desgaste de toda aquela população daquela região ali em cima daquela rodovia vai trazer ônus político para todo mundo e desgaste desnecessário. Então, se houver uma possibilidade de que faça o repasse para aquela comunidade ali, que possa ser feito, esse é o recado que deixo aqui ao secretário de Saúde, Luiz Soares. E fechando, senadora Ana Amélia, queria também aqui fazer um ressalto aqui sobre a cidade novamente, de Guiratinga. Eu recentemente falei sobre a questão do manganês de Guiratinga, que está sendo extraído como se fosse brita. E tenho pedido também à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso. Guiratinga é um município que já foi o segundo município mais importante do Estado de Mato Grosso. Hoje ele já perdeu no ranking para o pessoal da soja, mas é muito rico em minério. E não faz sentido que o seu minério seja vendido, já há quase 10 anos que está sendo vendido manganês como se fosse brita. Isso não faz o menor sentido, espero que, e já encerro, que isso seja revisto. Também conversei com o procurador-geral Mauro Curvo recentemente, ele disse que vai ver essa questão. E então deixo aqui para a comunidade esse alerta, esse destaque de que já tomei providência nesse sentido. No mais, agradeço, senadora Ana Amélia, e lhe parabenizo também pela discussão e bom debate hoje, nessa sexta-feira. Muito obrigado.